Nesse vídeo, a gente vai estudar aquele que é geralmente o segundo tempo verbal que os alunos aprendem em inglês, quase sempre, né? Que é o simple past, também chamado de past simple, e que em português pode ser chamado de passado simples. Simple past é o nome em inglês americano e past simple é o nome em inglês britânico. É o mesmo tempo verbal, exatamente a mesma coisa, só que ele tem dois nomes, cada um deles usado em cada uma das regiões. Vamos ver então o uso. Em quais situações a gente tem que usar o simple past? Olha lá. To talk about past actions that happened in a specific time. Para falar de ações no passado que ocorreram em um tempo específico. Entre parênteses, eu coloquei expressões de tempo comuns no simple past. Plus time expressions such as 3 years ago, in 2012, last night, yesterday, yesterday morning, last week, the day before yesterday. 3 anos atrás, em 2012, ontem à noite, ontem, ontem de manhã, na semana passada, anteontem, e por aí vai. Examples. The kids went to school yesterday. As crianças foram para a escola ontem. My mother traveled to Paris 3 years ago. Minha mãe viajou para Paris 3 anos atrás. I lived in Spain in 2000. Eu morei na Espanha em 2000. Essas expressões de tempo que acompanham o simple past, nas frases aí, a gente tem, olha lá, yesterday, 3 years ago, in 2000. Elas têm uma coisa em comum. Todas se referem a um período de tempo específico, bem marcado no passado. O segundo uso, olha lá. To talk about a sequence of past actions. Para falar de uma sequência de ações no passado. She arrived at home at 9 o'clock, took off her jacket, had dinner, and then turned on the TV. Ela chegou em casa às 9 horas, tirou sua jaqueta, jantou e então ligou a TV. Aqui a gente tem uma sequência de eventos, um depois do outro, e todos no passado. Mais um uso. To talk about finished actions in the past. Para falar de ações terminadas no passado. Princess Diana died in 1997. Princesa Diana morreu em 1997. Shakespeare wrote many plays. Shakespeare escreveu muitas peças. Plays aqui tem o sentido de peças de teatro. Nesses dois exemplos, eu falei de duas ações que começaram e terminaram no passado. Agora, vamos dar uma olhada nos verbos dessas duas frases. Died e wrote. Os dois estão no passado e eu coloquei um em vermelho e o outro em azul. Porque apesar de estarem no passado, eles têm uma diferença. Died é o passado de die, que é um verbo regular. E wrote é o passado de write, que é um verbo irregular.
Para formar o passado dos verbos regulares, a gente acrescenta ed ao verbo. Olha lá no quadro. E os verbos irregulares, do outro lado, tem cada um deles a sua forma própria, específica para o passado. Para isso, temos uma lista de verbos irregulares. Aqui eu coloquei só alguns exemplos para você ver como muda a palavra de presente ou de infinitivo para a forma no passado. E temos mais um verbo irregular que é separado, porque ele tem a forma negativa própria e pertence a um grupo de verbos que funciona diferente dos verbos normais, que é o verbo can, poder em português, e que tem o passado could e passado negativo couldn't. Eu vou explicar direitinho daqui a pouco. Agora, eu vou falar dos verbos regulares, porque tem regras para acrescentar o ed no final da palavra. Olha lá o título. Simple Past, Regular Verbs, Spelling Rules. Verbos regulares no Simple Past, regras de ortografia, de escrita. Spelling é ortografia e rules significa regras. Olha o quadro grande das regras. A gente tem 4 colunas. A primeira é ending, que é a terminação do verbo. Depois a coluna infinitive, que significa infinitivo, que é a forma normal do verbo intacta, sem estar no passado ou no futuro. É a forma dele básica. Depois a coluna rule, que é a regra. E por último, a coluna past, que é o resultado final no passado, depois de aplicada a regra. O primeiro tipo é o dos verbos que não têm nenhuma das terminações específicas. Por isso que eu coloquei um hífen aí no quadro. Esses verbos não entram em nenhum dos outros 3 casos abaixo, que eu vou explicar daqui a pouco. Um exemplo é o verbo watch, que significa assistir. A regra, nesse caso, é simplesmente acrescentar ed. O passado, então, fica watched. O segundo tipo é o dos verbos que já terminam com e. Por exemplo, o verbo live, que significa viver ou morar, residir. Nesse caso, a gente acrescenta só de, porque o e já tem, então fica lived. O terceiro tipo é o dos verbos que terminam em vowel plus consonant, vogal mais consoante. Por exemplo, o verbo stop, que significa parar e que termina em op, vogal e consoante. Nesse caso, a gente dobra a última consoante, o p, então fica stopped, com double p, 2 p's. O quarto e último grupo é o dos verbos que terminam em consonant plus y, consoante mais y, como o verbo study, que significa estudar. Nesse caso, olha lá a regra. Delete y and add ied. Apaga o y e coloca ied. Então fica studied. Muitas das terminações ed dos verbos você já vai aprender no seu curso naturalmente através de leitura e repetição. Quando você ficar na dúvida, as regras estão aqui. Eu não sei se você percebeu, mas a pronúncia do ed varia
Quando aprende o passado dos verbos, o brasileiro tem uma tendência muito forte para pronunciar como ed, watched, lived, stopped, studied. Isso é praticamente 100% dos alunos. Mas a pronúncia do ed, não sei se você prestou atenção na minha quando eu li o quadro, nunca vai ser esse som de ed, em nenhum caso. Então vamos aprender certo agora, para não fossilizar o erro e levar para o resto da vida. O final ed dos verbos regulares tem 3 pronúncias diferentes. A primeira é um som de D. 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 Como, por exemplo, nesses 3 verbos aí. Play, played. Show, showed. Enjoy, enjoyed. Eu vou colocar aí do lado a pronúncia aproximada, para você ter uma referência, como se fosse para a gente ler em português. Olha lá. Played, showed, enjoyed. É um som de D. A próxima pronúncia é um som de T. 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 Como nesses verbos aí. Walked, liked, stopped. Walked, liked, stopped. E a terceira pronúncia é o som de id, de id. Olha os exemplos. Waited, ended, tasted. Waited, ended, tasted. E o aluno pergunta: qual é a regra? A explicação para essa mudança na pronúncia tem raízes fonéticas, que envolvem conceitos que praticamente nenhum aluno conhece e que não valeria a pena colocar nesse vídeo aqui, que é para explicar um tempo verbal, né? Por razões de complexidade e para evitar informação técnica demais e confusão na cabeça do aluno. Eu apresentei as 3 pronúncias para que você já conheça os sons e ao longo do seu curso aí, você vai percebendo qual verbo no passado tem qual pronúncia. O importante é que você já saiba agora que a pronúncia nunca é ed, ed. Ela vai ser d, com som de D, t, com som de T ou id. Eu vou tirar a pronúncia aí do lado e vou colocar a tradução em português de cada um dos verbos. Não a tradução do passado, mas a tradução do infinitivo. Para você aprender palavras novas. Aí você pausa o vídeo e dá uma lida. Irregular verbs. Vamos voltar com o quadrinho dos verbos irregulares que eu mostrei antes. Olha lá. Shakespeare wrote many plays. Wrote é o passado do verbo write, que é o primeiro no quadro. Eu vou ler todos. A gente tem write, wrote, que é o verbo escrever. Go, went, que é o verbo ir. Have, had, que é o verbo ter. Get, got, que é o verbo obter. Meet, met, que é o verbo conhecer ou encontrar. Dá para ver aí que a palavra muda do infinitivo para o passado que está em azul. Mas eu queria só chamar a atenção de vocês, alunos, para um tipo de irregularidade que pode gerar confusão. Eu peguei esses 2 verbos irregulares aí embaixo como exemplo. O primeiro é put, que significa colocar. O passado é igual, put.
O segundo é read, que significa ler. O passado é read. Escreve igual, mas a pronúncia é diferente. Read no infinitivo e read no passado. O que acontece com verbos desse tipo é que o aluno costuma achar que, pelo fato da escrita ser a mesma no passado, eles são regulares, mas não são. Eles são irregulares, porque isso também é um tipo de irregularidade. Os verbos regulares são só os que terminam em ed no passado e nada mais. Que isso fique bem claro. Então, esses dois aí e todos os outros verbos que se comportam dessa mesma forma entram também para o grupo dos irregulares. Vamos colocar eles dentro do quadro. Não nos esqueçamos do verbo to be, que é essencial. Ele é irregular. Está aí as formas dele no Simple Past, que são próprias, específicas, e são duas só. Was ou wasn't. Were ou weren't. Was, wasn't. Não é wasn't. Não, hein? A pronúncia não é wasn't. É wasn't. Wasn't. E também were, weren't. Pausa o vídeo e lê com calma. Simple Past. Questions and negatives. Simple Past, perguntas e frases negativas. Nessa parte do vídeo eu vou explicar a estrutura das perguntas e das negações no Simple Past nessas três categorias, com esses três tipos de verbos aí. Com o verbo to be, que tem as formas próprias, como a gente acabou de ver. Depois, other verbs, os outros verbos, que precisam do auxiliar did. E com o verbo can, que também tem as formas específicas could e couldn't no passado. Vamos começar com o verb be, o verbo to be. Vamos começar com o modo afirmativo. He was at home. Ele estava em casa. Para fazer pergunta com o verbo be no Simple Past, o procedimento é o mesmo, inverter a ordem. O verbo, que é was, vem primeiro e o sujeito, que aqui é he, vem depois. Was he at home? Ele estava em casa? E para fazer frases negativas, a gente usa wasn't, que é a mesma coisa que was not. He wasn't at home. Ele não estava em casa. Vou dar mais um exemplo, agora com were. Olha lá. They were in Japan. Eles ou elas estavam no Japão. Eu coloquei eles ou elas porque they pode ser eles, elas, ou eles e elas misturado. Lembra disso? Modo interrogativo. Inverte a ordem. O were vem primeiro e o they vem depois. Were they in Japan? Eles estavam no Japão? Modo negativo. They weren't in Japan. Eles não estavam no Japão. Lembrando que weren't é a mesma coisa que were not. Essas duas perguntas que eu usei como exemplo têm uma coisa em comum. Elas são chamadas de
yes/no questions, ou seja, perguntas que têm como resposta sim ou não. Quando eu pergunto Was he at home? Ele estava em casa? A resposta pode ser Yes, he was. Sim, ele estava. Ou No, he wasn't. Não, ele não estava. Olha entre parênteses. Eu coloquei o que seria a resposta completa nos dois casos. Yes, he was at home. Sim, ele estava em casa. Ou No, he was not at home. Não, ele não estava em casa. As respostas curtas, que são as primeiras aí fora dos parênteses, são chamadas em inglês de short answers. Daí o título dessa página lá em cima, olha lá. Quando nós usamos as short answers, o resto todo da frase já fica subentendido. É uma maneira rápida de responder sem ter que repetir toda a ideia da pergunta inicial, que foi como eu coloquei entre parênteses. Agora, olha a próxima pergunta. Were they in Japan? Eles ou elas estavam no Japão? As respostas possíveis seriam Yes, they were. Sim, eles estavam. Ou No, they weren't. Não, eles não estavam. Eu poderia responder também Yes, they were in Japan. Ou No, they were not in Japan, usando a forma completa. E, para responder qualquer uma das duas perguntas nessa página, poderíamos dizer também só yes ou só no. Isso dependeria da situação e da sua vontade. Não se esqueçam de que podemos ter também perguntas específicas que não são do tipo yes/no questions. Por exemplo, Where was he? Onde estava ele? Essa pergunta não pode ser respondida com yes ou no, com sim ou não. Ela exige uma resposta específica. Outro exemplo. When were they in Japan? Quando eles estiveram no Japão? É a mesma coisa. Eu preciso de uma resposta específica e não sim ou não. Então, usamos what, when, where, how, why, normalmente para fazer perguntas com o verbo to be no simple past. É isso aí. Vamos voltar para a página das categorias de verbos. Agora, eu vou explicar o uso do auxiliar did com outros verbos, other verbs, que são verbos tanto regulares quanto irregulares e que precisam do auxiliar did para fazer perguntas e do didn't para fazer frases negativas. Para fazer perguntas e para fazer frases negativas no simple past, a gente precisa de um verbo acessório que é chamado de verbo auxiliar. Em inglês, auxiliary verb. Daí o título dessa página. Como o uso desse tipo de verbo é diferente para nós, brasileiros, eu vou começar com uma definição do que é verbo auxiliar. Depois eu vou dar exemplos. Podem ficar tranquilos. Olha lá. Auxiliary verb. A verb used in forming the tenses and moods of other verbs. Ou seja, verbo auxiliar é um verbo usado na formação de tempos verbais e modos de outros verbos. Vou explicar, é simples. Tempos verbais são passado, presente e futuro. E modo é, por exemplo, o modo interrogativo, quando eu faço uma pergunta, que é diferente de fazer uma afirmação. O verbo auxiliar é que traz essas ideias. Vamos para a prática. No simple past,
a gente tem o auxiliar did ou didn't, que é usado para todas as pessoas verbais, ou seja, com todos os pronomes aí do quadro. Ele é o equivalente do auxiliar do e does do presente, do simple present. Só que o did é do passado. Didn't é usado no modo negativo. Uma coisa legal é que aqui não tem aquela diferença que o presente, o simple present, tem no uso do does, ao invés de do na terceira pessoa do singular he, she, it. No simple past, a gente usa só did para tudo. Vamos ver como que funciona isso aí. Quando eu falo they lived here, eles moraram aqui, eu estou afirmando uma coisa. Se eu quisesse perguntar onde eles moraram, transformar essa frase afirmativa em uma pergunta, eu tenho que usar o verbo auxiliar, que nesse caso é o did. Did they live here? Eles moraram aqui? Uma coisa interessante é que o did auxiliar fica perdido na tradução para o português embaixo. Olha lá, não tem correspondente para ele na nossa língua, mas ele tem que ser usado em inglês para fazer pergunta no simple past. E se eu quisesse criar uma versão negativa dessa frase, da primeira, como seria isso? Mais uma vez, temos que usar o verbo auxiliar, só que agora na sua forma negativa, que é didn't, que é a mesma coisa que did not. They didn't live here. Eles não moraram aqui. Os verbos auxiliares em vermelho carregam, cada um deles, essas duas funções aí. O did traz a ideia de question, de pergunta, e de past, de tempo passado. Ou seja, quando eu uso ele dessa forma, a pessoa que está me escutando já vai entender que isso é uma pergunta e que é uma pergunta no passado. O didn't carrega a ideia de negative, de frase negativa, e de past, de passado também. Então, na pergunta e na frase negativa, o verbo live fica no infinitivo, infinitive, também chamado de base form, que é a forma intacta do verbo sem flexionar, sem colocar em nenhum tempo passado ou futuro, porque já temos o did auxiliar para cumprir essa função. Quando a gente usa ele dessa forma, a pessoa que está te escutando já vai saber que é uma frase negativa e no passado. Essa é a função do verbo auxiliar. Ele literalmente auxilia mesmo. Ele dá apoio ao verbo principal aí, que é o live. Em inglês, ele é chamado de main verb, que significa verbo principal mesmo. Se eu falo Laura read her emails yesterday. Laura leu os e-mails dela ontem. Eu fiz uma frase afirmativa. O verbo read, que significa ler em inglês, é irregular. O passado dele é escrito da mesma forma, só que a pronúncia muda. Não é read, como no presente, e sim read. Read. Para que eu possa transformar isso em uma pergunta, eu tenho que colocar o did. Did Laura read her emails yesterday? Laura leu os e-mails dela ontem? Aqui a pronúncia voltou a ser read, porque nós estamos usando o infinitivo, infinitive, também chamado de base form, porque já temos o auxiliar did, dando a ideia de passado. Se eu for transformar essa pergunta em uma frase negativa, eu tenho que colocar o didn't, que é a mesma coisa que did not. Então fica Laura didn't read her emails yesterday. Laura não leu os e-mails dela ontem. E mais uma vez eu mostro a função do verbo auxiliar did.
na pergunta aí do meio. O did carrega a ideia de question, de pergunta, e de past, de tempo passado. Na frase negativa de baixo, o didn't carrega a ideia de negative, de frase negativa, e de past, tempo passado. E o verbo principal dessas duas frases é o read, é o verbo ler, que vem na sua forma intacta, a base form, ou infinitive, infinitivo em português. Mais uma vez, essas duas perguntas que eu usei como exemplo têm uma coisa em comum. Elas também são yes/no questions, ou seja, perguntas do tipo sim ou não, que são perguntas que sempre vão ter como resposta sim ou não. Então, se alguém pergunta Did they live here? Eles moraram aqui? As respostas podem ser Yes, they did. Sim, eles moraram. Ou No, they didn't. Não, eles não moraram. Então, o verbo auxiliar vai em respostas também, e o uso dele substitui todo o resto da frase para que você não tenha que responder repetindo tudo. Yes, they lived here. Ou No, they didn't live here. Na pergunta seguinte, a gente tem Did Laura read her emails yesterday? Laura leu os e-mails dela ontem? E as respostas possíveis seriam Yes, she did. Sim, ela leu. Ou No, she didn't. Não, ela não leu. Mais uma vez, o verbo auxiliar did é usado na resposta para substituir todo o resto. Assim, a pessoa não tem que responder Yes, she read her emails yesterday. Ou No, she didn't read her emails yesterday. Só lembrando que, se você quiser usar a resposta longa, em qualquer um dos casos aí você pode. Está corretíssimo, sem problemas. Você pode também só responder yes ou só no. Isso vai depender da ocasião e da sua vontade. Aqui também a gente sempre pode ter perguntas específicas que não são do tipo yes/no questions. Por exemplo, eu posso perguntar When did they live here? Quando eles moraram aqui? Ou no outro exemplo embaixo, eu poderia perguntar Why did Laura read her emails yesterday? Por que Laura leu os e-mails dela ontem? Então, é só para você saber que as perguntas com did também podem vir com essas palavras aí. What, when, where, how, why. Uma coisa que confunde demais o aluno quando ele aprende o did auxiliar é que esse verbo pode ser um verbo normal também. As palavras são as mesmas. Did, did. Mas ela pode ser um verbo auxiliar, sem tradução para o português, como a gente viu antes, ou verbo normal com o sentido de fazer em português, passado do verbo do. Exemplos. Quando eu falo I did my homework yesterday, o did aqui é um verbo normal com sentido de fazer. Eu fiz meus deveres ontem. She did yoga last week. O did aqui tem o sentido de fazer. Ela fez yoga na semana passada. Agora, se eu falo Did you go to the bank? Você foi ao banco? O did aqui é verbo auxiliar e o go é o verbo principal. Did he work yesterday? Ele trabalhou ontem? O did aqui é verbo auxiliar e o work é o verbo principal. Esse último exemplo aí é importante. Olha só. What did you do? O que você fez? Nessa pergunta, o did é verbo auxiliar e o do
é verbo normal com sentido de fazer e é o verbo principal dessa frase. Isso é possível e muito usado o tempo todo. Então lembra da diferença did auxiliar sem tradução e did verbo normal fazer no passado. Então não esquece que o auxiliar did é usado em frases interrogativas e negativas, para fazer pergunta e para negar. Em frase afirmativa ou positiva, não. Aí a gente vai usar a forma com ed dos verbos regulares ou a forma específica de cada um dos verbos irregulares. Vamos voltar para a página das categorias de verbos, porque agora eu vou explicar o modo negativo e interrogativo para o verbo can, que tem essas formas próprias aí no passado, could e couldn't. Quando eu falo Brian could read when he was 5, Brian conseguia ler quando ele tinha 5 anos, eu estou usando o verbo can no passado, que é could. Uma coisa importante aqui é a pronúncia dele. Could. Could. Não é cold. Cold significa frio em inglês e could é o passado de can. A diferença do verbo can vem aqui no modo interrogativo. Esse verbo não precisa de auxiliar did. É só a gente inverter a ordem para fazer a pergunta. Could Brian read when he was 5? Brian conseguia ler quando ele tinha 5 anos? E, no modo negativo, ele também tem a própria forma, couldn't, que é a mesma coisa que could not. Então fica Brian couldn't read when he was 5. Brian não conseguia ler quando tinha 5 anos. Olhando as traduções em português embaixo de cada exemplo, deu para ver que eu traduzi o could como conseguia. Então, o verbo can pode ser usado tanto no presente quanto como aqui no simple past, com o significado de conseguir, no sentido de ter a habilidade para fazer alguma coisa. Ele tem outros significados e usos também, mas aqui nesse vídeo eu vou ensinar o que é necessário para o simple past e deixar claro que a maneira de usar could nas frases no passado é sempre essa aí. Agora que a gente já viu como fazer perguntas e frases negativas no simple past, vamos ver ao que ele corresponde exatamente em português. E para isso, eu vou dar mais alguns exemplos. Presta bastante atenção. I didn't know anybody at the party. Eu não conhecia ninguém na festa. I didn't meet anybody at the party. Eu não conheci ninguém na festa. They were at home when the accident happened. Eles estavam em casa quando o acidente aconteceu. It was her birthday. She turned 9 years old. Era o aniversário dela? Ela fez 9 anos de idade. I was scared when I saw the dog. Eu tive medo quando vi o cão. I was afraid of dogs. Eu tinha medo de cães. Nas 3 últimas frases, eu não traduzi os verbos literalmente palavra por palavra, porque senão não ia ter sentido. Eu traduzi a ideia e o tempo verbal. Todas essas frases estão dentro do simple past. Mas olha só os verbos em português. Os que estão com setinha azul são um tempo verbal. E os que estão com setinha vermelha são
outro tempo verbal em português? Olha as duas primeiras frases. Por exemplo, eu não conhecia é uma coisa, eu não conheci é outra. Agora olha as duas últimas. Eu tive é uma coisa, eu tinha é outra. Então, separando os dois grupos, a gente fica com isso. O lado das setinhas vermelhas são ações pontuais, concluídas no passado. O lado das setinhas azuis são ações que tiveram alguma duração no passado. Cada um desses dois tempos verbais em português tem um nome. O da esquerda é o pretérito perfeito e o da direita é o pretérito imperfeito. Eu vou tirar os verbos em inglês aí e vou colocar mais exemplos de verbos em português de cada um dos tempos. Então a gente tem conheci no pretérito perfeito, conhecia no pretérito imperfeito, aconteceu, acontecia, estiveram, estavam, fez, fazia, foi, era, tive, tinha, andei, andava. São coisas diferentes. O pretérito perfeito é para coisas terminadas, que aconteceram num ponto do passado e pronto. O pretérito imperfeito é usado para falar de um hábito ou acontecimento que ocorria no passado com frequência, para indicar continuidade em relação a outro fato que também ocorria no passado. E o simple past pode ser os dois. Se vai ser um ou se vai ser outro, depende do contexto, da relação entre os eventos. Eu só queria tranquilizar você, aluno ou aluna que está assistindo o vídeo, porque isso aqui não é motivo para preocupação. A partir do momento em que você entende a frase em inglês, a sua cabeça já vai automaticamente mandar para um ou para outro pretérito do português. Isso se a tradução for realmente necessária. Então fiquem tranquilos. E é importante que vocês saibam que o inglês tem outros recursos para expressar essa ideia que o pretérito imperfeito traz. Mas eu não vou colocar nessa aula porque não vem ao caso. Agora, vamos estabelecer a equivalência. Os usos do simple past, também chamado de past simple, equivalem aos usos do pretérito perfeito e pretérito imperfeito do português. Simple past, common mistakes. Vamos ver alguns erros comuns do aluno brasileiro no simple past. Olha lá. O aluno fala, "Did you saw that movie?" Quando ele quer perguntar, "Você viu aquele filme?" Esse saw aí está no passado, mas está incorreto porque a gente já tem o auxiliar did, dando a ideia de pergunta e de passado. Então o correto é Did you see that movie? Você viu aquele filme? O verbo see, que significa ver, fica no infinitivo, na sua forma básica, sem ir pro passado, porque o did já cumpre essa função. E aí outro aluno responde essa pergunta e fala, "No, I don't saw that movie." Quando ele quer falar, "Não, eu não vi aquele filme." Esse don't aqui é do simple present, do presente. Não tem nada a ver com passado. E o saw aqui, em princípio, teria que ser see no infinitivo, porque já estaria acompanhado do auxiliar do passado didn't. Então o certo é No, I didn't see that movie. Outra resposta do aluno poderia ser No, I didn't saw that movie. Aqui, pelo menos, o auxiliar didn't do passado está certo, mas o verbo saw
tem que estar no infinitivo dele, que é see. Então a resposta certa é a mesma da frase acima. No, I didn't see that movie. Não, eu não vi aquele filme. Outro erro comum é o de trazer o verbo to be no presente de volta com a primeira pessoa I. Então o aluno fala I went to school yesterday, quando a intenção dele é dizer eu fui para a escola ontem. Isso acontece talvez pelo fato de que o aluno sempre aprende o presente primeiro e fica com essa forma I am do verbo to be na cabeça e coloca ela em tudo. Esse am, que está aí representado pelo apóstrofo M, não tem o menor sentido em frases no simple past, e nem quando vem seguido de outro verbo no passado, como é o caso do went, que é o passado de go, verbo ir em inglês. O certo aqui é I went to school yesterday. Eu fui para a escola ontem. Outro erro comum é esse aí. Did you was at home last night? Quando a intenção do aluno é perguntar você estava em casa ontem à noite? Essa combinação de auxiliar did com o verbo to be não vai existir nunca. O verbo to be não precisa de auxiliar no passado. Então, o certo é Were you at home last night? Você estava em casa ontem à noite? Eu coloquei a caveirinha aí justamente para você ver que está errado e que a gente tem que separar as duas coisas. Did é usado com os verbos normais e o verbo to be tem as próprias formas do passado. Foi por isso que eu fiz aquela página antes com as 3 categorias de verbos, o to be, os que usam did e o verbo can, nessa aula aqui mesmo. Depois volta lá e dá uma olhada. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.